Bem, galera do sexto ano, conforme combinado, né? Infelizmente eu tive um pequeno problema, um grande problema, né? Na hora de dar as aulas ao vivo dessa sexta-feira, dia 6, para vocês. Então eu vou deixar gravado aqui a minha aula, né? O que eu ia passar para vocês. Lembrando só o seguinte, então, que a matéria da prova, como eu disse, né, no que eu consegui falar com vocês, seriam as linhas notáveis, né, do módulo 4, que inicia na página 77. Essas linhas notáveis são aquelas 5 linhas que a gente tem, que quando fala, né, de estar R de um ponto, a gente tem que construir uma circunferência, essa é a primeira linha. Então guardem, por favor, tá, essa parte da característica, qual é a construção, como tem que fazer a construção. A segunda linha é de estar D de uma reta, e aí nós temos o par de paralelas, nós vamos ter a reta R, vamos construir as retas P e P', que são paralelas. Equidistar de 2 pontos, né? Ou seja, equidistar mesma distância, nós vamos ter como construção a mediatriz. Equidistar de 2 concorrentes, a bissetriz. Equidistar de 2 retas paralelas, nós temos a paralela ao meio. Ok? Então, essas são as 5 linhas, que é o que vai, né, ser a base para a nossa prova. Qualquer dúvida, tem na apostila, tem nos slides, pode assistir a aula do tio, né? Mas tá bem tranquilo, é bem facinho, só guardar mesmo aí essas características, as construções, tá bom? Bom, eu vou fazer então a correção da tarefa da página 81, para que não fique para trás. Depois vou fazer uma atividade que eu quero que vocês façam. O tio não vai pedir tarefa, tá, para vocês na aula de hoje, por conta até mesmo da prova. Mas façam essa atividade, porque talvez na próxima semana já eu peça ela como tarefa. As atividades que eu vou fazer aqui, por favor, façam, até porque vai ajudar você já a estar estudando para a prova. E também, depois o tio vai acabar pedindo isso para vocês. Bom, nessa atividade aqui da página 91, falou, né, sobre, aqui temos, né, em 1907, na Tunísia, mergulhadores gregos que buscavam esponjas marinhas localizaram um naufrágio de uma embarcação do século I a.C. Ela transportava esculturas de cerca de 60 colunas de mármore do célebre altar dedicado a Zeus em Atenas, Grécia. Essa carga havia sido roubada pelo general romano Sila. Não se sabe o motivo do naufrágio. Sabe-se que o local do naufrágio está a 5 km da cidade de Mádia e a 7 km de um vilarejo do mar Mediterrâneo. E aí pediu, né? Então aqui tem do vilarejo, onde está Mádia, tem um barco de pesquisa. Obtém a distância real, respeitando a escala do barco de pesquisa, que está ancorado, à cidade de Mádia. Então, nós precisamos saber essa distância. A primeira coisa que eu preciso saber aqui, ó, é a escala. A escala aqui está falando que ela é de 1 para 500 mil, né? Se é de 1 para 500 mil, quer dizer que 1 centímetro do mapa representa 500 mil centímetros do real, certo? Só que essa distância, a gente falar em centímetros, vai ser um pouquinho mais complicado. Então, distância longa, né? É mais fácil que a gente transforme em quilômetros. Então, para esse caso aqui, o que nós podemos fazer é o seguinte. Bom, primeiro eu vou medir aqui, né? Deu 4 centímetros no mapa, certo? E aí, então, respeitando a escala, se cada centímetro representa 500 mil centímetros, basta eu multiplicar por 4. 4 vezes 500 mil. Ou seja, essa distância real seria de 2 milhões de centímetros. Mas, como eu disse, né, eu não vou ficar colocando distância de mapa, né, em centímetros, distância real, perdão, em centímetros. Então, eu vou fazer uma transformação. 2 mil centímetros, se eu dividir por 100, 2 milhões de centímetros, se eu dividir por 100, eu passo para metros. Então, dividido por 100, eu corto 2 zeros, tinha 6, ficou com 4, eu tenho 20 mil metros. E aí, para ficar mais simples ainda, né, eu divido por 1000, ou seja, 20 mil metros é o mesmo que 20 quilômetros. Então, essa seria a distância real, né? 20 quilômetros, né, entre o barco e a cidade. Bom, já na letra B, pediu para obter, no próprio mapa, respeitando a escala,
o ponto X, que respeita o local, né, do naufrágio ao norte de Mádia. Você fará o mesmo com o pescador Alfred Merlin, diretor de arqueologia tunisiano fez em 1903. Então é o seguinte, aqui nós temos que ele está falando aqui que é a 5 quilômetros da cidade de Mádia e 7 quilômetros do vilarejo. Bom, gente, a gente sabe o seguinte, que cada centímetro aqui, na verdade, né, está representando 500 mil centímetros, ou seja, 5 mil metros, né, dividindo por 100, ou 5 quilômetros. Então, se aqui eu tenho 5 quilômetros, basta eu fazer, tá, 1 centímetro. Já para 7 quilômetros, basta eu dividir 7 por 5, que vai dar 1,4 centímetro. Tá? Então, aqui o que eu faço? Marco 1 centímetro, vou marcar já 1,4 para ficar um pouquinho mais fácil. Abro o meu compasso com 1 centímetro, venho aqui na cidade de Mádia, faço um marco, abro o meu compasso com 1,4, venho no vilarejo, e note que a gente vai ter 2 pontos, um para cima e um para baixo, só que pediu ao norte. Olhando aqui para nossa Rota dos Ventos, eu que o norte está para lá, né? Então, mais ao norte, ela vai estar do lado de cima, vamos dizer assim, né? E aqui, então, seria esse ponto X a resposta do nosso exercício. Ok? Bom, da página 91, nós vamos para a página 94, que ficou um exercício para a gente fazer a letra C. Um exercício muito simples, tá? Então, esse exercício que eu falei, tarefa eu estou corrigindo, isso aqui vocês façam. É muito fácil, é tranquilo. Façam junto comigo, depois eu vou pedir isso aqui de tarefa para a próxima semana. Então, falou aqui, ó, dadas as setas U e T paralelas e a reta S, obtenha o ponto A na interseção de S com U e o ponto B na interseção de S com T, e obtenha também o ponto M da reta que equidiste de U e de T. Então, ó, ponto A aqui, o ponto B aqui, só marcar, tá? E o ponto M, que equidiste, se ela vai equidistar, nós temos que fazer aqui, como eu tenho 2 setas, equidistar de 2 setas é uma paralela ao meio. 2 setas paralelas, eu vou fazer uma paralela ao meio. Então, para fazer essa paralela ao meio, eu vou pegar meus esquadros, né? Vou fazer primeiro uma perpendicular, para poder achar o ponto médio, que nesse caso aqui, ó, a distância deu 3 centímetros, o ponto médio é de 1,5 centímetro. Depois, eu volto com meus esquadros e faço uma paralela passando por esse ponto médio aqui, tá? Eu coloquei ponto C porque a gente vai chamar de M, na verdade, esse ponto aqui do cruzamento, né, dessas 2 retas. Então, esse aqui seria o M. Esse aqui é o ponto médio, mas chamei de C, não tem problema nenhum. Tá ok? E aí depois pediu para fazer a medida MA e MB. Como isso aqui é ponto médio, pessoal, a medida vai ser a mesma. Ó. Nota que deu 4 centímetros e que a distância deu 2. 2 para lá e 2 para cá, né? Então temos lá 2 centímetros de MA, 2 centímetros de MB. E a conclusão é que o M é o ponto médio do segmento AB. Certo? Qualquer dúvida na construção, volta o vídeo aí, dá pause, né? Que é mais fácil para vocês. E aí vocês podem fazer essa construção tranquilamente. Tá certo? Bom, pessoal, dando continuidade, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre objetos simétricos. Tá? E o que seria, então, objetos simétricos? Nós temos alguns tipos de simetria, mas basta a gente lembrar, pensar o seguinte: objetos simétricos, a gente vai ter que imaginar, né? Que a gente vai passar uma reta no meio, vamos dizer assim, e que eles vão ter a mesma característica tanto de um lado como do outro. Por exemplo, aqui nessa nossa imagem da coruja, se eu imaginar, né, dividindo aqui o rosto dela ao meio, o que vai acontecer? Os 2 lados, eles não são iguais. Por que eles não são iguais? Porque eles são inversos, né? Como a gente pensa na nossa mão, elas não são iguais, mas elas podem ser simétricas, tá? Ou seja, o mesmo tamanho de um olho vai ser o mesmo tamanho do outro, né? E o importante é a gente entender que, olha só, a distância, se a gente pegar a distância aqui, né,
dos olhos tem que ser a mesma dessa reta que a gente chama de eixo de simetria, tá? Então, o eixo de simetria, ela vai dividir alguma coisa ao meio, e essas duas partes, elas têm que ser simétricas. Ou seja, se eu pensar assim, se eu dobrasse ao meio, o olho vai encaixar com o olho, essa partezinha preta do olho também vai encaixar, se tiver essa partezinha de cá, tá? Então, para ser simétrica, é isso, tá? Eles são iguais, mas são invertidos, é como se fosse um espelho, né? É lógico que tem muita coisa que vão ser iguais, até do mesmo lado, mas também vão ser simétricos, aí não tem problema nenhum, tá? É lógico, né? Tem coisas, por exemplo, o nosso rosto, ele possui um eixo de simetria. É normal, tá? Nós não somos perfeitamente simétricos, tá? Às vezes tem uma parte, né, do corpo da gente, por exemplo, às vezes eu tenho uma orelha, eu mesmo tenho, eu sei que eu tenho uma orelha que é um pouquinho maior que a outra, mas isso é normal, tá? As mãos também, quando eu coloco um dedo sobre o outro, uma mão sobre a outra, dá aquela impressão, nossa, parece que um dedo é maior que o outro, tá? Mas isso acontece, não tem problema nenhum, não. Bom, e para a gente ter essa simetria, então, pessoal, nós precisamos, né, que tenha além de ter a mesma distância, se eu ligar dois pontos, por exemplo, ele vai ter um ângulo de 90 graus. Portanto, então, aqui nesse exemplo, né, se eu quero ligar, que eu quero fazer um simétrico do ponto A em relação a esse eixo que está aqui, essa reta, né, que vai ser o eixo de simetria, o que eu tenho que ter? Então, primeira coisa, eu tenho que ter um ângulo de 90 graus entre eles, né? Se eu ligar aqui os dois pontos, ele vai ter um ângulo de 90 graus, e a distância, se eu medir a distância do A até a reta, vai ser a mesma distância do seu simétrico, que a gente vai chamar de A', tá? Então, para isso, nós temos aqui a construção, eu vou, aqui, se vocês quiserem dar uma olhada na apostila de vocês, não tem problema, mas eu vou fazer essa construção com vocês num exercício que eu acho mais prático, que aí vocês testem e vocês conseguem fazer junto comigo, tá? Bom, é lógico que depois a gente vai usar o compasso, né? E aí, se a gente for fazer retas simétricas, segmentos simétricos, é lógico que a gente tem que pensar. No segmento a gente tem dois pontos, bom, nós temos que fazer os dois pontos simétricos. Se eu tenho uma figura simétrica, a mesma coisa, tem que ter, né, todos os pontos aí, todos os vértices simétricos. Tá? Mas isso aqui a gente vai trabalhar, como eu disse, eu vou trabalhar com um exercício com vocês, que é mais fácil de vocês entenderem. Lembrando o seguinte, que para um objeto ser simétrico, ele tem que possuir, para uma figura, né, essa simétrica, ela tem que possuir eixo de simetria. Ou seja, se eu cortar ela aqui no meio, ó, essas duas partes são simétricas, ou seja, elas têm as mesmas medidas, as mesmas características, só que são opostas. Então, ela possui um eixo de simetria. Figuras que não possuem eixo de simetria são chamadas de assimétricas. Tá? E se elas, né, como o rosto eu falei, se elas não são simétricas perfeitas, são aparentemente simétricas. No caso desse retângulo, por exemplo, ela é uma figura simétrica, só que eu tenho que tomar cuidado, porque ela possui dois eixos de simetria, por exemplo, esse e esse. Já essa outra linha aqui não é eixo de simetria, porque se eu dobrar, né, a gente vai notar que esse ponto ele vai vir um pouquinho mais para cá. Né? Então, ela é uma figura simétrica com esses dois eixos de simetria aqui. Note que no quadrado, né, as diagonais aqui também são eixos de simetria. Então, o quadrado ele é simétrico de várias formas, né? E nós temos figuras, por exemplo, como a circunferência, que elas têm infinitos eixos de simetria. É lógico que eu tenho que dividir no meio, né? Se eu pegar esse aqui, não é um eixo de simetria. Então, aqui na circunferência nós teremos infinitos eixos de simetria. E aqui o que o Chiu falou, né? A gente tem aqui um rosto, né? Dá para perceber que ele não é perfeitamente simétrico, né? Dá para a gente dividir no meio, mas ele é o que a gente fala aparentemente simétrico. Bom, pessoal, e aí eu vou pedir que vocês, né, eu vou fazer essa atividade junto com vocês, vou fazer aqui 4 atividades junto com vocês, facinho de fazer, tá? Não precisa se preocupar. E aí vocês vão fazer, depois na próxima aula o tio comenta mais um pouquinho com vocês, mas é muito simples. Primeiro é o seguinte, ó, pediu para assinalar as figuras em que os pontos A e B são simétricos em relação ao eixo E. O que vai acontecer? Para ser simétrico, tem que ter a mesma distância, né, do eixo até o ponto e formar ângulo de 90 graus. Então, o que acontece? Aqui na letra A, nós já percebemos que isso acontece. Você pode medir, tá? Nessa aí para você ver que a distância do A até o eixo, do B até o eixo, é a mesma e que aqui forma o ângulo de 90 graus.
Nesse caso, nós temos que o A, vou assinar um X aqui, né? E os dois pontos são simétricos, o A e o B são simétricos. Na letra B, acontece a mesma coisa, né? Ela está inclinado, não tem problema. Você está vendo que está formando um ângulo de 90 graus e que a distância é a mesma? Pode medir aí com a régua, tá? Então, se tem essa mesma distância, eles também são simétricos. Já na letra C, o que acontece? Primeira coisa, tio, tem a mesma distância, forma ângulo de 90 graus, só que se eu ligar os dois, não vai formar ângulo de 90 graus. Os dois não estão na mesma perpendicular, né? Eu posso formar uma reta aqui, mas elas não estão na mesma perpendicular. Então, na letra C, eles não são simétricos. Na letra D, tá na mesma reta, mas nota que do A até o eixo é menor do que D, é visível já, não precisa nem medir. Também não é simétrico. Na letra E não tem ângulo de 90 graus, então não é simétrico. Na letra F os dois estão do mesmo lado, não pode, né? Tem que estar um de cada lado da reta. Já na letra G são simétricos, porque tem a mesma distância, forma ângulo de 90 graus. E na letra H tem a mesma distância, mas não tem ângulo de 90 graus. Então, só faltou marcar aqui a letra G, que também eles são simétricos. Já no número 2, pessoal, pediu para fazer a construção aqui, então, obtendo os pontos A', B', C' e D' simétricos aos pontos A, B, C e D. Então, como o tio falou para vocês, aqui que eu vou testar um pouquinho com vocês para fazer esse exercício. Então, eu vou fazer devagarzinho, mas vocês podem estar fazendo junto comigo. E qualquer dúvida, vai pausando aí o vídeo. Se for necessário, volta um pouquinho. Então, primeira coisa, eu vou fazer os ângulos de 90 graus, tá? Para garantir os ângulos de 90 graus, nós temos que fazer perpendiculares. Então, eu coloco o meu esquadro fixo, coloco o móvel, o fixo, giro, o móvel, e coloco aqui no vértice A, eu faço um ângulo de 90 graus, escorrego para o vértice B, faço outra retinha, com um ângulo de 90 graus, outra perpendicular. No C, a mesma coisa. No D, a mesma coisa. Então, note que eu fiz 4 perpendiculares primeiro. E agora eu venho com o compasso, pessoal. Fica mais fácil, tá? Do que eu fazer com a régua. Por quê? Porque aí eu coloco a ponta seca aqui, aonde cruzou, as nossas duas retas, abro até o ponto A, depois é só girar, girei o compasso, faço aqui um pontinho. Esse vai ser o A'. E aí eu vou fazendo a mesma coisa do outro lado, Abri até o B, girei, fiz o B', abri até o C, girei, fiz o C', abri até o D, abri, girei, e fiz o D'. Tá certo? É isso, não tem muito segredo não. Então, só fazer os ângulos de 90 graus, primeiro, perpendicular, depois pegar com o compasso e marcar os pontos aqui. No exercício número 3, pediu para fazer aqui, o simétrico, do alvéolo aqui, que na verdade é um hexágono, em relação a esse eixo E. Então, nós vamos fazer desse lado de cá, tá? Um simétrico. Então, note que aqui nós temos 6 pontos. Então, para fazer simétrico, nós vamos fazer 6 pontos aqui. Então, como que a gente faz? Então, para fazer simétrico, primeiro, ângulo de 90 graus. Então, vou aqui, tá? Girei. Só que aqui eu vou aproveitar, e já vou fazer todos eles, Eu fiz um ângulo de 90 graus aqui. Vou colocar aqui o A e o C, eles estão na mesma reta, então eu só preciso fazer um. Mesma coisa para o F e o D, e mesma coisa para o E. Certo? Se na hora de você fazer essa reta ficou curta, você pode aumentar ela aqui. Agora eu venho com o meu compasso, abro até o A. Abrir até o A. Aí eu vou girar ele, e vou fazer lá do outro lado, Certo? Aí eu tenho aqui, eu tenho aqui meu ponto B'. Desculpa, esse era o ponto B primeiro, O ponto A tá aqui. Então eu abri até o B, fiz do outro lado o B'. Aí eu já vou aproveitar que aqui é a distância mesma, tá, gente? Que é a mesma abertura, você já pode fazer o E' aqui, Ok? E agora eu tô pegando as mesmas distâncias porque eu sei que o C, eu vou virar aqu'i, vai ser o C'.
Aqui no D também tem a mesma distância, então eu já aproveito e faço o D'. Agora eu vou no A e no F, que tem a mesma distância, ó, faço a linha e faço o F'. Beleza, agora eu tenho 6 pontos, o que eu faço? É só eu ligar os lados. Eu tenho aqui o simétrico em relação ao eixo I. Ok? Então, façam devagarzinho, se for preciso, volta, né? O que eu estou fazendo. Pausa o vídeo, faz uma parte, continua, pausa de novo, faz outra e assim por diante. E por último, pessoal, para essa aula de hoje, nós vamos fazer aqui, ó, né? Pedir para assinalar a figura em que a reta azul funciona como eixo de simetria. Não quer dizer que ele não possa ter outro eixo, né? Mas nesse caso, a reta azul tem que ser o eixo de simetria. Nesse caso não é, tá? Porque se a gente dobrar, o que a gente vai notar? Que essa parte aqui, ó, que teria que se encaixar nessa, ela é maior. Aí esse pontinho aqui ela vai ficar mais para cima. Então a letra A não tem, não é. Na letra B, a reta azul não é, apesar de ter um eixo de simetria aqui, né? Mas a reta azul não é eixo de simetria em relação à nossa figura, ao nosso pentágono, no caso aqui. Já no caso aqui dessa cruz, né? Nota que se eu dobrar, né, as duas partes vão se encaixar. Então a letra D, a letra C é um eixo de simetria. E na letra D também um eixo de simetria. Por quê? Porque se eu dobrar, também vai cruzar aqui, elas vão se encontrar. Certo, pessoal? Então, para essa aula é isso, ok? Façam as atividades, como o tio falou. Se for preciso, volta, né? Não tem problema nenhum. O tio vai retomar essa matéria com vocês na aula de sexta-feira que vem, né? E eu não vou dar tarefa por questão da prova também de vocês. Então, para sexta-feira que vem, eu já pego isso com vocês, refaço isso com vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, eu já tiro a dúvida para vocês. Nota, tio, fiquei com dúvida de tal coisa. Aí eu vou perguntar, que aí eu já volto aonde vocês tiveram dúvida. Tá certo? E aí eu vou devo dar um trabalhinho para vocês também, né? Para a gente continuar, para a gente poder fechar essas, certo? Então, pessoal, tenham um bom final de semana. Fica com Deus aí. Abraço do tio Adriano.